Você sabe o que são ações de value e ações de growth? Você sabe identificar essas duas categorias de ações? Hoje no Resenha Financeira você vai entender por que os grandes investidores, os maiores investidores do mundo, usam essas ações como estratégia e como ganhar dinheiro. É isso mesmo. Hoje, aqui no Resenha, o bate-papo vai ser bem interessante, principalmente para quem quer investir em ações a longo prazo, utilizando estratégias de value ou de growth, né, Matheus? Exatamente. E além disso, nós vamos dar exemplos, vamos explicar como montar essa estratégia. É muito importante para todo investidor, principalmente de longo prazo, como a Bruna disse, saber esses dois conceitos. É isso aí, mais um assunto imperdível para os investidores, né, Bruna? Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e também segue a gente aí no Spotify, que o Resenha tá só começando. Começando mais um Resenha Financeira aqui no canal da Nova Futura do YouTube e também no Spotify. Sou o Ângelo Magalhães, do time da Nova Futura. Estou com a Bruna Sene, analista CNPIT, e o Matheus, nosso economista. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto que não se fala tanto, mas é muito importante. Esses dois tipos de ações, né, Bruna? Sim, é bem importante para o investidor saber diferenciar, né, esses dois tipos de ações mesmo, o que são ações de value, o que são ações de growth, e também para utilizar esses conceitos para compor a sua estratégia de investimentos. Realmente é um assunto que quando a gente começa a procurar sobre ações, ele não é tão retratado, né? Não tem muita busca sobre esses conceitos, mas é bem importante que o investidor conheça para poder justamente adaptar isso ao seu perfil de risco, né? E a sua carteira de longo prazo, e seus principalmente. objetivos, né, Bruna? Seus objetivos, é isso aí. É isso aí, Matheus. A gente vai também identificar essas ações, né, Matheus? Assim, identificar, nós traremos aqui alguns exemplos de ações que têm esse perfil, né? Tanto o perfil de value quanto o perfil de growth, e também saber qual é o melhor momento, né, para estar investindo nesse tipo de ação, qual é a melhor conjuntura para identificar a melhor entrada, enfim. Tudo isso a gente vai aprender no nosso podcast de hoje. Aí sim. Bruna, então vamos lá. Ações de value, Bruna. Como é que a gente identifica essas ações? Como um investidor aí que está começando na bolsa, já iniciou, já tem algumas ações, como que ele identifica essas ações? Ações de value ou ações de valor, né? São basicamente ações que têm um perfil até um pouco mais conservador, porque são ações de empresas que já são mais consolidadas em seus setores e que estão prioritariamente em setores já mais perenes da economia, setores um pouco mais conservadores, né? Então, ações com esse perfil costumam ser ações empresas que já estão consolidadas no seu setor, não é, Matheus? Exatamente, né? Então, inclusive quando a gente olha em fases de crescimento de qualquer indústria, de qualquer setor ou de qualquer empresa, ela passa pela fase embrionária, pela fase de crescimento, pela fase de maturação e depois, né, ela se estabiliza ou então ela começa a entrar em declínio, ou então ela tem uma nova, digamos assim, uma nova tecnologia, alguma coisa que faz crescer novamente. Sim. Mas olhando para a nossa economia, né, hoje que nós temos basicamente esse sistema meio que natural, né? Ela vai crescendo e depois chega numa estabilidade. Agora, se a gente olhar nesse processo, né, as ações de growth, elas estão ali no começo, né? Ou elas estão naquela fase mais embrionária, ou elas estão ali na fase de crescimento. E por isso tem esse nome, né? Growth é crescimento em inglês e é uma estratégia mais relacionada principalmente quando a gente olha ali pessoas que querem se arriscar um pouco mais, querem entrar em algum mercado novo. Então é bem importante ter isso em mente antes de investir. Sim, quando a gente fala também de ações de value, são basicamente ações que estão em setores realmente mais conservadores, mais estáveis, né? Aqueles setores essenciais, digamos assim, da nossa economia, né? Como, mas todas as ações, por exemplo, um segmento de energia. Então, todas as ações desse segmento são já ações de valor ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, não necessariamente, Matheus? porque você pode ter uma empresa nova nesse mercado, então ela ainda vai passar por essa fase de crescimento, né? Então ela vai estar ali embrionário crescendo. E também, né, dentro de mercados que são mais perenes, como a Bruna falou, você tem, às vezes, alguma novidade. Por exemplo, o setor de energia, né, que você citou. Hoje nós temos a questão da energia renovável. Sim. As empresas que estão há mais tempo, elas podem investir nisso? Podem, mas pode surgir alguma empresa nova que foque apenas nisso com, digamos assim, com uma tecnologia nova, focada exatamente nisso. Então você vai ter, de fato, uma ação de growth dentro de um setor predominantemente value.
Então, isso pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, em outros setores também. Por exemplo, o que a gente vê agora... Financeiro, por exemplo? Financeiro, bancos, banco. né? Bancos, Os né? bancos Então- Então a digitais, gente né? tem o Itaú, que é uma empresa de valor, pode ser, Bruna? Sim, Itaú, Sim. Bradesco. Bradesco, e Bradesco tem o Brasil. Banco Inter, que é um growth, ou não? Sim, Sim. exatamente. Você fez uma analogia perfeita aí. É, Porque... e o Banco do Brasil, Matheus? O nosso grande banco. Não, aí é velho, é velho, né? Brincadeira. Que é isso, cara? Antigo. Mas já é um banco aí já consolidado, né? Sim. Querendo ou não. Ô, Bruna, mas como que a gente pode identificar fazendo uma análise gráfica, por exemplo? A gente consegue fazer isso? Pela análise gráfica, não. Porque Ah, tá. justamente a análise gráfica ela vai olhar para preço apenas, Aham. buscar padrões de entrada para curto, médio prazo e até mesmo timing para entrada no longo prazo. Então, com a análise gráfica, a gente não consegue identificar se é uma empresa de value ou se é uma empresa de growth. Aham. O que dá para identificar, muitas vezes, é a volatilidade dessas ações, Sim. né? Geralmente, ações de growth são mais voláteis do que ações de value. Ações de value Sim. já tem um perfil um pouco mais, como eu falei antes, um pouco mais conservador, né? Ela tem também liquidez, Matheus? Influencia também ou não? De certa forma, sim, porque geralmente as empresas, quando elas estão entrando na bolsa, ou são empresas mais novas, né? E geralmente essas são as empresas que são de growth, não necessariamente, tá? Mas boa parte delas estão nesse processo. Então, muitas delas ainda têm menos liquidez quando você compara com uma ação de velho que já está ali há mais tempo, já está mais consolidada, Aham. e, consequentemente, você tem mais pessoas investindo nelas. Mas veja, isso não necessariamente acontece, tá? Existem empresas Sim. que são consideradas de growth e que estão há mais tempo na bolsa, né? E isso é exatamente por conta do desempenho e por ela continuar crescendo. Então, isso ocorre de forma majoritária. Isso não necessariamente, né? Precisa ser uma nova empresa, mas Aham. as maiorias são, tá? Até se a gente vai pegar, por exemplo, um exemplo clássico aí de uma ação de growth que tem liquidez é a própria Magazine Luiza, né? Sim, Foi um Magazine exemplo Luiza, clássico aí de growth nos últimos anos. exatamente. A empresa teve um crescimento realmente bastante exponencial, né? E é uma ação que tem excelente liquidez na nossa bolsa. Sim. Bruna, então já que pelo gráfico é um outro tipo de análise que a gente consegue fazer das ações, Matheus, como que faz essa análise e como identificar esses dois tipos de ações? Olha, você tem a análise via alguns múltiplos, né, de mercado, então você tem o payout, né? Geralmente Uhum. o payout é o percentual que a empresa paga de dividendo, basicamente em percentual do lucro dela, né? Sim. Então, o que acontece? Geralmente, empresas que distribuem menos dividendos, elas tendem a ser empresas de growth. Por quê? Porque a Aham. empresa ela distribui esse dividendo como parte basicamente a parte do lucro dela. Aham. Quando a empresa não distribui, em vez dela estar bonificando o acionista com dinheiro, digamos assim, a grosso modo, né, Aham. em forma de dividendos, ela está reinvestindo na Reinvestindo. empresa porque tem vários projetos Uhum. futuros ou em andamento, os quais a empresa ainda vê oportunidades. Então, Sim. uma empresa de growth, como a gente estava falando, ela está em fase de crescimento, então ela pagar essa quantidade menor de dividendos já indica que ela tem vários projetos, Aham. logo ela é uma empresa de crescimento. Você tem outro indicador interessante, que são os múltiplos de preço, dentre eles eu acho que o mais famoso que a gente pode ver é o PL, né? PL. O preço Aham. em relação ao lucro por ação. Então, quando ele está muito esticado, às vezes pode esticado, o que eu digo, é quando ele está alto, tá? Alto. Em relação Valor muito alto, valor né? muito alto, e principalmente a gente olhar em relação a outras empresas do setor. Sim. Mostra que o mercado está apostando naquela empresa, dado que preço, entre outras variáveis, ele está em função da expectativa que o mercado tem em relação à ação. Sim. E também para empresas mais novas, aí no caso que sejam de growth, mas ainda são muito pequenas ou muito jovens, também tem o preço venda, né, que também é interessante olhar, porque o lucro ele pega algumas questões relacionadas a despesas, ainda até você chegar no lucro, né? A receita é um indicador um pouco mais independente, então você não vai pegar todas essas questões que acabam influenciando essas empresas menores e podem poluir o indicador. Então, preço-venda também é uma alternativa interessante para a gente analisar. Ou Uhum. seja, né, empresas com payout muito elevado, geralmente pagam mais dividendos, são Sim. empresas mais de value Sim. mesmo, né, porque elas já estão consolidadas no seu setor, então não tem muito para onde expandir, distribui esse dividendo aos acionistas, enquanto que empresas que pagam menos dividendos ou que não pagam dividendos, né, tem muitas empresas que não pagam,
dividendos tendem a ser empresas realmente de growth, porque elas Aham. provavelmente estão reinvestindo nelas mesmas, né? Exatamente. Nelas E mesmas, né? até tem essa questão de que na lei das SAs, um dos códigos ali diz que a empresa tem que distribuir pelo menos 25% de dividendos se não estiver estabelecido no seu estatuto, né? Então, Exato. Uhum. ela não é obrigada a distribuir 25% dos lucros. Ela é obrigada se não tiver no seu estatuto, mas tem algumas empresas que, inclusive, no estatuto colocam ali que vão distribuir até menos de 1% de dividendo, como é o caso até de Carrefour, se eu não me engano, que tem isso no seu estatuto. Uhum. Então, acho que vale a pena sempre lembrar, né? Porque muita gente acaba colocando que sempre distribui 25% de dividendos, mas não é bem assim, né? Sim. Bruno, agora vamos falar, pessoal, por que identificar isso? Qual a importância da gente identificar essas ações do tipo value e growth? Acredito que a primeira questão, né, para poder dessa importância de você Aham. identificar, é porque isso está muito ligado ao perfil de risco, né? Hum, Se é uma pessoa mais conservadora, que está investindo na bolsa, que está começando agora, ou quer investir para longo prazo, ou que quer investir justamente em empresas que pagam bons dividendos, sim. essa pessoa vai buscar ações realmente mais consolidadas, né? Empresas mais consolidadas em seus setores, de setores também mais essenciais aí para a economia. Então, uma pessoa mais conservadora tende a se adaptar ou se identificar melhor com ações de value. Enquanto, quando você quer buscar um risco maior, né, já Uhum. que você está apostando no crescimento da Sim. empresa, né, no crescimento de lucro, de receita, de EBITDA, né, você justamente vai estar apostando numa empresa, então você vai estar exposto a um risco maior, caso esse crescimento não ocorra da forma como que você imaginou, né? Então, primeiro ponto, em relação a essa importância de identificar ações de value e ações de growth, é justamente para você poder adaptar isso ao seu perfil de risco. Uhum. E montar sua carteira também, né, Matheus? Ah, sim, claro. Dependendo do cenário que você tem, caso você tenha uma carteira, Aham. por exemplo, igual que a gente monta aqui na Nova Futura, né? Que é uma carteira para longo prazo, mas Isso, mas invariavelmente tem ações de growth também. tem, porque a gente faz análise mensal, né? Sim. De novo aqui, a gente conversando, como nós conversamos outras vezes, né? Tem aquele livro lá do Investidor Inteligente, do Ben Graham, né? E basicamente você pode fazer uma estratégia de longo prazo, mas fazendo algumas mudanças mensalmente. Então, quando você olha para cenário, Aham. né? Você acaba ajustando sua carteira, colocando algumas oportunidades de em ações de growth, ou aumentando suas exposições a ações de value, a depender das perspectivas que você tem para aquele mês ou para aquele período que você decide fazer suas trocas, trimestre, Aham. enfim. Sim. E outra coisa que é interessante é que quando você tem, por exemplo, momentos de crescimento da economia ou de perspectiva de crescimento da economia ou da bolsa, existe um avanço das ações de growth, porque elas são mais sensíveis. Bom, então nesse caso, se a gente tem um crescimento da bolsa, da economia, essas ações tendem a crescer mais do que a bolsa, né? Exatamente, até porque elas têm uma sensibilidade maior, né? Então, tem um outro indicador que a gente pode olhar um pouco, né? Que é o beta. O beta Sim, nada mais é que esse indicador que mostra o quão sensível a bolsa, o ação. ativo é em relação à bolsa. Então, geralmente quando ele é maior que um, mostra que ele é mais sensível. Então, sobe mais que a bolsa e quando a bolsa cai, cai mais que a bolsa. E quando ele é próximo de 1, ele tende a ter um comportamento parecido, né? E abaixo de 1 mostra que ele tende a cair menos e também a subir menos que a bolsa. Então, quando a gente tem esses movimentos, às vezes as ações de value pode ser uma alternativa interessante. No entanto, da mesma forma que isso ocorre nesses momentos de perspectiva de crescimento, quando os investidores estão mais defensivos, você olha o que em economia a gente chama de voo para qualidade. Isso, Flight to basicamente. quality. Exatamente, Aí muito sim, é. chique, né? Não, Gente, hoje o gente, resenha tá de gente, parabéns, hein? Hoje. gente chique é outra coisa, né? Aham. E o que acontece? A priori, essa teoria estava relacionada a títulos de risco, né, no mercado americano e títulos públicos no mercado americano. Então, os agentes ou de outros mercados, mas indo para títulos públicos americanos. Então, o que era basicamente? Os agentes olhavam o risco e iam para o título mais seguro de maior qualidade. Mas isso acontece também Ah, dentro do mercado de ações. Então, esses ativos têm maior risco, são de empresas que
boa parte delas, como a gente falou, né, não são todas, tem o exemplo aí de Magazine Luiza, etc. Nós traremos outros exemplos aqui de empresas que são de growth, que também têm bons fundamentos, são grandes, mas boa parte delas, elas estão em momentos mais sensíveis, estão em fase de crescimento, não só a ação, mas a empresa está em fase de crescimento. Então, quando acontece isso, os investidores eles fazem essa rotação, né? Então, eles vão para empresas mais seguras, empresas que têm menor risco, tá? Então, isso também é importante quando você estiver montando sua carteira e também perceber esses movimentos da economia, as perspectivas para a bolsa, etc. Aham. E o Matheus chegou a citar o Benjamin Graham, né? E ele é um dos mentores de um dos grandes investidores aqui do mundo, né? Que é o Warren Buffett. Né? Exatamente. Inclusive, ele também é considerado um dos pais aí do investimento em value, né? Ele tem Exatamente. essa estratégia de value investing, né, Aham. Matheus? Sim, você olha, né, toda a trajetória do Warren Buffett, ele tem essa estratégia de value investment, né? Então essa estratégia também muito focada em dividendos também, né, em boas pagadoras de dividendos, empresas perenes. Tem até aquela frase, né, se você não quer investir numa empresa, se você não quer ficar com a empresa daqui 10 anos, não fique com ela em 10 minutos, né? Sim. Então É uma estratégia dos grandes, a né? estratégia é literalmente de value Longo investment, prazo, né? E, de longo prazo. sim. E até uma das características do value investing que utilizada pelo próprio Buffett é justamente você identificar o valor intrínseco ali daquela ação, né, para poder escolher quando comprar ou vender uma ação de valor. É você identificar o valor intrínseco e comprar quando ela estiver abaixo desse valor intrínseco, Ah, né? sim. Abaixo daquele preço justo que o pessoal fala, né? Isso, você vê outros investidores, né, e autores também vendo essa questão, né? Você tem o exemplo do Peter Lynch, que inclusive chegou a trabalhar com, Com o com Warren Buffett. Buffett, né? Então você tem aí digamos assim, dentro da literatura e de exemplos também de grandes investidores seguindo esse tipo de estratégia. É claro, você também tem autores interessantes também falando do Growth. Growth Investment. Recentemente tem até uma reportagem que saiu basicamente é como se fosse um tabloide, né, voltado a finanças, que era tentando montar uma discussão entre o Damodaran, né, professor da Universidade de Nova York, professor de finanças, é um do pessoal chama de Papa do Valuation, né, o indiano, Verdade. e ele fala da importância também de olhar para as empresas de growth, né, e ele dá o exemplo, era bem no meio da pandemia, ele falando exatamente das empresas de tecnologia, né. Então, dá para montar uma estratégia pegando boas referências dos dois lados, né? Sim, tem até um dos autores também, que é o Philip Fisher, né? Considerado também um dos pais aí do Growth Investment, né? Ele tem Sim. até um guiazinho ali de como identificar boas empresas de crescimento. Então, assim, são duas estratégias que você pode utilizar de forma separada, né? A gente tem exemplos de grandes investidores que utilizam as duas estratégias, mas também dá para unir tudo isso, né? Sim, Numa sim. carteira de ações, né? Sim, Você dá tem sim. empresas tanto de crescimento como empresas de valor, né? Exatamente. Sim, então, quer dizer, é fundamental para a estratégia de alocação, né, Bruna? Não importa o tipo de investidor que você é, se você for o Warren Buffett ou se você estiver investindo agora na bolsa, tem que saber identificar, né, Matheus? Exatamente. Porque é aquilo que a gente fala, né? Nós, na verdade, nós só replicamos, mas todos esses autores, né, eles sempre têm uma premissa, eles têm uma premissa que é muito interessante, que é não invista em que você não sabe o que é. Né? Sim. Então, saber se a empresa é de value investment ou de growth investment, crescimento O valor. ou valor, é essencial para você saber que tipo de estratégia você está fazendo e que tipo de empresa em que tipo de empresa você está investindo. Então, Sim. isso é bem importante. Exatamente, até a gente já chegou a falar algumas vezes aqui, né, sobre em outros resenhas, sobre você sempre ter um porquê, né? Quando você vai comprar uma ação, Sim. sempre é importante ter um porquê. Se é a curto prazo, tem que ter uma estratégia específica, né? A análise gráfica é bastante utilizada para entradas no curto prazo. Também dá para usar análise gráfica para você poder escolher bons momentos para comprar ações a longo prazo. Mas, se você está querendo escolher ações para investir a longo prazo, é importante justamente você conhecer as características dessas ações, até porque se você, como a gente já falou aqui, se você for mais conservador, você vai optar por ações que têm um perfil de risco mais condizente com o seu, né? Sim. Diferente de ações mais voláteis, ações ali que têm essa característica mais de crescimento, justamente que tendem
a se encaixar ali em perfis de risco mais arrojados, né? Então, por isso a importância de você conhecer ali o perfil das ações que você deseja investir, né? Sim. A gente Exatamente. falou aqui, né, Matheus, de ações de valor, a gente falou do Itaú, mas também tem a Ambev, que tem um payout de 78%. Exatamente. Então, A Ambev é considerada que é outro uma... outro setor, né? Nada a ver com banco, né? Mas é Sim, uma mas líder aí do segmento dela. tem nas empresas de velho, quando você entra no site delas, é uma coisa que é importante você identificar e você vai perceber isso. E fácil identificar também, É né? fácil, você vai perceber, poxa, a Ambev ela precisa construir muitas fábricas? Não, ela já é praticamente dona do mercado dela. Sim. Rede de distribuição grande também. Bebidas. Sim, tudo, bebidas aí, para fazer churrasco, você já pensa em Ambev. Alô, Ambev. Alô, Ambev. Alô, Ambev. Então, tem tudo isso. E, dentre outros indicadores, um bem interessante, Ah, não necessariamente, tá? Você pode encontrar empresas de growth que tem caixa. Mas uma das coisas que as empresas de value sempre têm, geralmente elas têm isso grande, é o caixa. Então são empresas que são geradoras de caixa, por quê? Porque elas geralmente têm pouca dívida. Porque elas não precisam ficar Aham. tomando dívida para crescer mais. Sim, Porque elas já cresceram bastante. Então a Ambev é um exemplo clássico disso. sim. Empresa já bastante consolidada aí Bastante no seu consolidada. setor, aham. né? Aí outro setor também, a Engie. É isso, Matheus? Outra empresa Exatamente. de valor, Bruna. Setor de energia, né? Engie, que é Aham. uma das maiores geradoras privadas de energia do Brasil, né? Também já está bastante consolidada aí no seu setor. Um payout bem alto também, né? É 82% de payout, ou seja, isso nos últimos 5 anos, a média dos últimos 5 anos. Ou seja, ela distribuiu aí mais de 80% dos seus lucros em forma de dividendos para os seus acionistas, né? Justamente porque ela já está consolidada no seu setor, já não tem mais tanto essa questão da expansão, né? Como você falou também de Ambev. Sim. Então, ela acaba utilizando esse lucro para realmente distribuir aos seus acionistas em forma de dividendos. Matheus, agora a gente vai dar alguns exemplos de ações de growth. Tem uma que é bem conhecida no mercado financeiro, né, Matheus? Assim, basicamente, apesar de ser conhecida no mercado financeiro, Aham. uma empresa que, olhando de forma mais global para o setor dela, um setor que ainda no Brasil está em crescimento, né? Não tem muitas empresas grandes, né? Que basicamente é fornecimento de software. Aqui no Brasil a gente não tem grandes empresas de tecnologia e ela fornece esses softwares, né? Para Soluções aí bancos, para soluções, né? o De mercado negócios para financeiro. o mercado financeiro, né? Então, softwares de custódia, Back-office, gestão. back-office, gestão, middle e até mesmo para o front mesmo, para operações, né? Que é a Sinqia. Então, para quem é mais antigo aí no mercado, ela tinha o nome antigamente de Senior Solutions, né? Tentou deixar a marca mais jovem do que a empresa já era, né? Aham. Então deu uma cara aí diferente, aí uma estratégia de marketing, até de simplificar, mudar um pouquinho a cara da empresa, colocou o nome de Sinqia. E é uma empresa que a gente pode considerar assim como uma empresa de growth, né? Então ela entrou no mercado, ela tem essa perspectiva de crescimento, ela cresce, outra forma de crescimento que ela tem é fazendo aquisição de outras empresas menores ali do setor, que Aham. também podem ter uma sinergia E positiva, ela oferece né? também para um mercado que está crescendo, que é de fintech também, né? Sim, fintechs, então ela inclusive tem lá dentro uma área que tenta desenvolver soluções nesse sentido, né? Usando a inteligência artificial, etc. Então, basicamente é uma empresa de um mercado. Então, é um mercado que se a gente olha, é um mercado que está em crescimento, Sim. né? Um setor que está em uma fase de crescimento, e é uma empresa que dentro desse setor está em crescimento. Então, a gente pode falar que ela até pode ser uma puro growth, assim, Ô, vamos brincando. trazer É, o pessoal e da Sinqia justamente- aqui, Bruna. O que você acha? Vamos Tem lá. bastante coisa para eles falarem, né? Sim. Tem Vamos sim. ver, vou entrar em contato com o pessoal. Inclusive, eu trabalho pro Angelão aí, ó, então... Opa, exatamente. Vamos ver se... Inclusive, como a gente falou de payout, né, assim, que Aham. nos últimos 5 anos ela não pagava dividendos, até o ano passado que ela Sim. distribuiu aí um percentual do seu lucro em formato de dividendos, porém, historicamente é uma empresa que não estava distribuindo Aham. dividendos, justamente como a gente citou aqui, né, Lógico que e tá... reinvestindo o seu Sim, lucro, né, Investindo, Sim. bem fazendo puro essas growth. aquisições, etc. Aham. É isso aí, Bruna. Outro exemplo que a gente pode trazer aí de growth que tem aí listada na bolsa, Bruninha. Um outro exemplo que eu acho que é bem bacana da gente trazer também é a PetroRio, né, PetroRio. uma empresa PetroRio. privada aí do setor de petróleo, Aham. petróleo, gás e biocombustíveis, né, o setor da PetroRio.
E é uma empresa que vem crescendo, né? Ela vem expandindo também nos seus postos de extração, né, Matheus? Sim, vem fazendo Uhum. aquisições de postos, vem participando de leilões. É uma empresa bem interessante, é um case bem legal, né? Um dos Sim, receios que existiam antes da PetroRio era exatamente por ela não ter diversificação e ter só um campo de extração. E ela já sim. está diversificando isso, ajudando bastante aí o crescimento da companhia, né? E aí, mais uma vez, payout dela 0%. É uma empresa que não tem essa política de distribuição de dividendos, justamente porque está ali reinvestindo seus lucros nos seus projetos, aquisições e expansão. E É, uma coisa interessante da PetroRio que é um exemplo de empresa de growth que tem aham. bastante liquidez, né? Sim, Que a gente estava conversando Por, no por conta do início. setor também, né? Também ajuda o setor e o setor ajuda. E também existe uma demanda bastante grande em relação à companhia, né? O Brasil, querendo ou não, basicamente quando a gente olha na exportação do país, petróleo está entre um dos itens mais exportados. Também acaba sendo um ativo substituto de Petrobras em algumas Uhum. situações, né? Então, tudo isso contribui para ela ter essa liquidez bacana, né? sim. Exatamente. E Americanas também, né, Bruna? Americanas também é um bom exemplo de um outro setor, né, setor de Uhum. consumo, de uma empresa de growth, né? Sim. Também, mais uma vez, payout zero, né? Não distribui dividendos, está investindo aí realmente em crescimento. Inclusive, recentemente teve ali a sua combinação ali de lojas americanas com a B2W, né? Sim. Então Uhum. agora aquela parte de lojas físicas da Lojas Americanas passou para Americanas SA e a B2 incorporou ali junto com o que já era a B2W, virou tudo Americanas E é S.A. legal, né, que o Matheus deu um exemplo, né? Se você for pegar a história da empresa, ele falou da Ambev, que tem há bastante tempo, Americanas também tem há bastante tempo, mas o setor Sim, requer isso, né, Matheus? Sim, Requer sim. inovação, novas parcerias, aquisições, expansão, novos negócios também. Então, a Americanas é uma empresa que, apesar de ter bastante tempo, está sempre se moldando aí aos novos mercados, né? sim. Exatamente. A Tem. B2W que já tinha ali Submarino, Aham. Shoptime, né? Sim, sim. E você olha, por exemplo, Submarino é algo recente, pensando historicamente, né? E quando você olha, igual a gente estava comentando, do setor, né? Tem a empresa e também tem um setor. Tem setores que ainda estão em fase de crescimento, então isso ajuda bastante, né? Por exemplo, quando a gente falou daquela reportagem, né, com o da Modaran, etc. Você tem falando ali de empresas como Microsoft. Microsoft já está há um bom tempo no mercado, né? E é uma Sim, empresa de growth lá fora. Então, acho que lógico, não é a mesma coisa, mas pensando em empresas que estão há bastante tempo no mercado, mas também estão nesse processo de crescimento, nesse sentido, é análogo, né? sim. Até porque acho que o que é bacana desse setor, né, Aham. de consumo, e-commerce, é algo que também com a pandemia teve um crescimento exponencial, né? Muitas Sim, empresas já do setor de varejo começaram a investir justamente em tecnologia para poder expandir os seus negócios no meio digital, né? Acaba sendo uma transformação para a empresa, para se inserir no mercado que hoje, quem não está no digital, Aham. diz aí, Ângela, do termo de Sim, marketing, quem não está no sim. digital, Eles investem bastante em aplicativos também, tá? Não, a parte digital é muito grande, mas também eles dependem também da parte de logística, né? Por isso que entra a B2W também, né? Não sim. adianta nada você vender se não entregar também. E a capilaridade também do país, né? Então ela precisa investir bastante nisso aí, né, Matheus? Sim, sim. Então a gente olha empresas que, inclusive, para sanar esse problema, criaram uma rede de distribuição própria, né? É, sim, Então tudo isso é importante também. uhum. Mas também o que vale também é avaliar também a estrutura, né, de tecnologia dessas empresas, né? Grandes empresas varejistas, assim, de e-commerce, na verdade, viram grandes empresas de tecnologia, né? Porque depende muito disso. Isso aí sim, também gera valor para a empresa, né, Matheus? Assim, gera valor, gera diferencial de mercado, né? Porque, Aham. querendo ou não, quanto antes você desenvolver esse tipo de coisa e, por exemplo, fazendo aquisições de outras empresas correlatas, né, para ajudar nessa questão de diferencial tecnológico, tudo isso acaba contribuindo para o desempenho da empresa e, claro, posteriormente gerar valor ao acionista, né? sim. Sim. E aí vai entrar justamente naquele ponto, né? São empresas que estão crescendo, estão expandindo seus negócios, que não têm essa política de distribuir dividendos, justamente porque estão reinvestindo nelas mesmas, e aí que elas entram também nessa questão da característica de serem empresas de growth, né? Exatamente. Exatamente. Bruna, então a gente viu que tem várias
ações de growth e de value de diferentes setores, né, Bruna? Isso é super importante para criação da sua alocação, né? Para você criar sua carteira, né, Matheus? É isso que o investidor precisa saber. Exatamente, né? Então, quando ele for montar a sua estratégia, Aham. ele sempre vê quais são, saber primeiramente o perfil dele, né? Então, Sim. ele sabendo o seu perfil, vendo o que ele quer também, seus objetivos, traçar principalmente dentro da sua estratégia, dentro de ações, fazer esse balanceamento para ver qual é o que ele quer, né, em renda variável, né? E como a gente sempre comenta aqui, né, a Nova Futura, ela te dá todo esse, digamos assim, toda essa ajuda, né, Bruna? Desde de você abrir sua conta até a parte educacional mesmo, né? Sim, para quem quiser acompanhar, a gente tem todo dia no nosso call de Sim. abertura e fechamento. Além da gente falar do que está acontecendo no mercado, tem momento focado para análise de ações, Sim. né? E aí a gente fala não só da análise gráfica, mas também dos fundamentos, do perfil da companhia. Então, se você tiver dúvidas, pode entrar lá no nosso chat, conversar com a gente, que a gente vai te ajudar nesse sentido. A Bruninha tá ao vivo todo dia às 15h30 30 na sala ao agora. vivo no YouTube da Nova Futura, gratuita, durante todo o pregão, né, Matheus? Exatamente. E eu tenho uma dúvida agora. Então pode falar. Matheus e Ângelo, ou melhor, Matheus e Ângelo. Value ou growth? Vocês. Perfil de vocês. Comentem aí. Eu tô no velho e não tem jeito. O meu é... Putz. Matheus Isso aí, hein? O Vai, meu- Matheus, parado na esquina. Parou aí, Eu parei Matheus. na esquina. É meio a meio. Meio a meio? Meio a meio. meio, aí sim, hein? É, Ó, pouquinho e essas arrojado. ações aqui que eles escolheram para trazer aqui no resenha, não sei não. Eu acho que já tem alguma coisa pessoal aí, hein? Não, sem viés, né? Sem viés? Sem Sem viés. viés. A gente Então quis tá trazer certo. alguns exemplos, né, Aham. de ações de value, de ações de growth. Tem inúmeras várias. empresas na bolsa, né? Sim. Não dá pra gente trazer todas. A gente quis trazer alguns exemplos para ficar mais claro realmente para o investidor quais são as características de cada um desses Como desses identificar, tipos, é super né? Como importante, né? identificar, O Matheus sim. dá uns exemplos muito bons aí, né? E assim, pra quem é mais conservador, vai mais, tá mais no Aham. value, pra quem é mais arrojado, vai mais no growth, mas é bacana também ter esses dois conceitos, né, esses dois tipos de ações, de características de companhias, de empresas dentro de um portfólio. Aham. Acho que a diversificação sempre vence, né? Exatamente. E até mesmo na nossa carteira mensal, que tem ali já um histórico de ganhos nos últimos 3 anos, foi campeã pelo ranking Exame, ela tem uma certa mescla, né, de ações de value e algumas ações de growth. Então, acho que isso é bacana para poder compor o portfólio de cada um, saber equilibrar isso de acordo com o seu perfil de risco, seus objetivos, mas a diversificação sempre é importante. É isso aí. Então, quer dizer, o mercado é para todos, ações para todos os tipos de investidor, todo tipo de estratégia, a longo prazo ou curto prazo. Lembrando que para você fazer essas operações, a Nova Futura tem plataforma Neilógica gratuita Max Trader. Então, Bruna, só abrir sua conta, escolher sua plataforma Max Trader e vai operar com a plataforma gratuita, Matheus. É isso. Exatamente. Então, além de tudo isso, né, você tem todo o acompanhamento da Nova Futura, você vai entrar em contato aqui com o nosso atendimento, com a nossa equipe. Eles vão te ajudar, inclusive, a você encontrar o seu perfil. Exatamente. Né? Você pode ligar aqui, você pode entrar em contato, Matheus, e falar assim, ó, eu quero saber como que eu faço uma carteira de value growth. Ai, não. Tem o call de abertura. Tem o call de Carteira abertura. recomendada. Carteira Exatamente. recomendada. Vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal? Com certeza. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas. Quem está começando a investir agora precisa conhecer esses conteúdos. Compartilha, curte, se inscreve no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E não se esqueça que toda quinta, 8 da noite, tem resenha financeira no ar. Mande pra gente suas sugestões de temas e já deixa um relógio aí com alarme para saber quando o novo episódio estiver ao vivo. Boa. Ao vivo não, no ar. É isso aí, Matheus. O Matheus tá todo dia no call de abertura, call né, de Matheus? abertura. É Todos isso. os dias. Estamos lá analisando o cenário, analisando ações também. Eu, a Bruna, agora tem bastante gente no call, né? Tem bastante gente. Tem o Nicolas, Pepa, a o turma Nicolas toda. e o a turma toda. Alex Martins. Alex Martins. Tem a tropa toda. Ó. É isso aí. O resenha vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Aê! Uhul! Ronaldo.